O assunto que a gente vai abordar agora, nesse exato momento, é os desafios contemporâneos do mundo atual. Né? Hoje é 28/10/2025, às 20 horas e 17 minutos. Bom dia para você, uma boa noite. Esse material vai servir, de fato, para vocês fazerem os exercícios, as atividades e também a elaboração da prova. Esse vídeo vai estar disponível para todos vocês, certo? Assistir, deleitar, tirar algumas dúvidas, ou presencialmente ou pelo vídeo mesmo repetindo. Então, peço a atenção de vocês. Quais são os desafios que a gente enfrenta hoje? Porque vivemos em um mundo profundamente conectado. Você concorda comigo? Não vivemos em um mundo conectado, marcado por avanços tecnológicos, transformações políticas, transformações econômicas, transformações culturais, né? Mas também a gente vive por diversas desigualdades, conflitos, a gente vive por crises globais, né? E esses fenômenos que surgiram ou se intensificaram de alguma forma a partir do final do século XX. São chamados os desafios contemporâneos, problemas que afetam a humanidade em escala mundial e, de fato, exigem soluções coletivas, sustentáveis e também imediatas. E quais são esses problemas que a gente enfrenta em escala mundial? Veja, temos muitas vezes o pós e o contra, concorda comigo? Por exemplo, a globalização, ela foi uma coisa ruim? Não. É diante da globalização que a gente tem essa integração econômica, cultural, essa integração tecnológica principalmente, integração tecnológica entre os países. Ela trouxe benefícios? Sim. O avanço rápido da descomunicação, o acesso à informação, a ampliação do comércio internacional, a gente pode comprar e vender, certo? Com países que até então a gente não tinha essa barreira, que a gente tinha, quer dizer, a gente tinha essa barreira e agora a gente há a possibilidade de comercializar com outros países. E outra coisa, a circulação mais rápidas, né? Mais rápidas de ideias, de produtos e de pessoas. E essa integração entre países possibilitou isso por meio da globalização. Por outro lado, né, gerou problemas sociais e econômicos. Por quê? Porque com a globalização existe a concentração de riquezas em poucos países e grandes corporações. Por quê? Eu vou dizer o porquê. Por exemplo, vamos pegar a moeda real. R$1, ele vale R$7, um dólar vale R$7, correto? Concorda comigo? Então, como é que a gente pode competir com os Estados Unidos se um dólar vale R$7? O brasileiro sempre vai estar em prejuízo. Está dando para entender aqui? Então, a concentração de riqueza, ela vai permanecer na mão daqueles que ditam as regras. E quem dita as regras? Aquele que tem maior poder econômico. As grandes corporações, não é só a moeda, as grandes corporações, com as fusões que são feitas, elas começam a monopolizar o mercado. E a consequência disso, né, é que ela vai ditar o preço das mercadorias que circulam, não só no seu país, mas em outros países, muitas vezes. Por quê? Porque existe o jogo cambial, os impostos, a necessidade, certo? E as barreiras tarifárias. A exploração de mão de obra barata em países pobres. Países ricos, eles vão em países pobres, traz desses países pobres a mão de obra barata e enriquece. Eles vão estar pagando menos pelo mesmo serviço. Não tem como competir quando a moeda é fraca também. Aumento de desemprego estrutural devido à automação e à tecnologia. Países que têm particularmente uma tecnologia desenvolvida sempre vão sair na frente. Que tem o desemprego é desencadeado, por quê? Porque não existe mão de obra qualificada. E esses países que possuem a mão de obra qualificada se sobressaem no mercado. E aí, quando os produtos desse país são comprados por altos valores, a inflação cresce. E a inflação crescendo gera desemprego nos países que não conseguem competir. Entende como essa relação é importante? Ao mesmo tempo que a globalização faz esse intercâmbio entre os países, ela também pode gerar uma desestrutura para os países pobres. Assim, enquanto alguns grupos se beneficiam da globalização, por exemplo, outros eles sofrem com a exclusão social, a desigualdade econômica, criando o que a gente chama um contraste entre países ricos e países pobres. É basicamente isso. Outra situação que a gente tem que
que são os desafios temporâneos, é a questão das mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente. O aquecimento global é um dos maiores desafios hoje contemporâneos. Ele é causado principalmente pela emissão de gases nocivos que causam efeito estufa, resultado da queima de combustíveis fósseis e também do desmatamento e da produção têxtil. Quais são as consequências referentes a isso? Os desafios contemporâneos que a gente tem nos dias atuais. O aumento da temperatura média do nosso planeta. Há um degelo, vamos dizer, nas calotas polares e, consequentemente, a elevação dos níveis dos mares, certo? E dos oceanos. A seca em um local e enchente e eventos catastróficos e extremos em outros. Crise na produção de alimentos e escassez de água potável. E por que isso acontece? Crise na produção de alimentos. Porque imagina, você faz uma plantação e aí chega uma cheia e derruba tudo. Porque não existe mais o equilíbrio. A natureza ela pode responder de diversas formas, concorda comigo? E aí, a partir desse momento, ela derruba aquela plantação e as pessoas ficam sem alimento. A escassez da água potável é porque existe hoje uma escassez realmente na água potável, que é água que a gente bebe. Por conta de quê? Da poluição. Os locais onde tem água potável estão poluídos. E aí a consequência disso é a escassez dessa água potável. E esses problemas, eles exigem ações extremas, urgentes, para preservar o meio ambiente, como o uso de energias limpas, da reciclagem, como o reflorestamento, entende? Como as políticas globais de sustentabilidade. No que se concerne, outro desafio contemporâneo que a gente tem, por exemplo, a tecnologia, é muito importante no planeta, no mundo globalizado. A tecnologia moderna, ela revolucionou a forma como vivemos, como enxergamos, como trabalhamos e como nós nos comunicamos. A internet é uma delas, as redes sociais, a inteligência artificial, a automação, que transforma o mercado de trabalho, a biotecnologia, a medicina genética, aonde amplia a expectativa de vida. Entretanto, todavia, existem os prós e os contras. Os prós é que a gente pode estar conectado, falar com pessoas de vários países, fazer essa interação sem sair, inclusive, do próprio país, do próprio estado. Descobrir informações, aprender coisas novas, trabalhar fora, descobrir remédios e assim sucessivamente, como foi evidenciado pelo avanço tecnológico. Mas em contrapartida a isso, o que pode decorrer dos males, que é o desafio, é a substituição do emprego, como por exemplo, o homem ser substituído por máquinas, o homem ser substituído pela tecnologia. O que pode acontecer também? A propagação de fake news, ou seja, a manipulação da informação por meio da tecnologia. A IA consegue fazer vídeos onde reproduz vozes, reproduz gestos, ações e tudo mais, aonde faz, de certa forma, enganar muitas pessoas. E aí a pessoa está utilizando imagem, voz, etc. Muito parecido com o real. O aumento também do controle digital, e a vigilância dos dados, ou seja, você não tem mais privacidade. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia traz benefício de fato, ela traz malefícios. Então, o uso da tecnologia de modo responsável é interessante, ético também é interessante. Mas quando há o uso irresponsável, a gente tem que analisar tudo isso. Referente a outro desafio contemporâneo, que é os conflitos internacionais e questões humanitárias, por exemplo. Mesmo após o que a gente teve no conflito, que foi o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos com o capitalismo e o socialismo com a União Soviética, hoje representado pela Rússia, o mundo que a gente vive, ele enfrenta guerras constantes, disputas cambiais, políticas e também as crises humanitárias. Por exemplo, o conflito com os ucranianos, com Rússia com Ucrânia, Síria e a faixa de Gaza. Eles demonstram as tensões por poder, território, recursos. Milhões de pessoas, de fato, se você analisar, se tornaram refugiadas em outros países, que fogem da fome, fogem da violência, que fogem das
perseguições políticas, inclusive. E essas situações desafiam a comunidade internacional. A busca diplomática, né, a paz e a solidariedade entre as nações é um desafio contemporâneo. A ONU e outras organizações atuam para proteger os direitos humanos e socorrer populações em risco, mas não supriu as necessidades que o mundo hoje precisa. Então é um desafio contemporâneo. A questão da desigualdade, né, global, as crises econômicas. A economia mundial é marcada por forte desequilíbrio. Países desenvolvidos, né, a gente vê muitos países desenvolvidos como os Estados Unidos, hoje como a China, países como o Japão, Luxemburgo, países desenvolvidos, concentram grande parte da riqueza e do poder tecnológico. Nações, por exemplo, em desenvolvimento, eles sofrem constantemente com a pobreza, com o desemprego, com a dívida externa e a má distribuição de renda. O sistema financeiro mundial, ele favorece as corporações, grandes corporações, o que aumenta a concentração de renda na mão de poucos. Essa diferença ela se reflete muito mais ainda na qualidade de vida das pessoas, no acesso, por exemplo, desigual à educação, à saúde, à moradia, à segurança e assim sucessivamente. Outro desafio contemporâneo que a gente pode explicitar aqui em vídeo é direitos humanos e a migração e a diversidade. No mundo contemporâneo que a gente vive, também enfrenta desafios relacionados à valorização da diversidade cultural, étnica e social. Existem muitos preconceitos raciais, por exemplo, contra o negro. Existe muita guerra religiosa, preconceito religioso, discriminação religiosa, por conta do gênero, que ainda gera exclusão e gera muita violência. O aumento das migrações, elas criam tensões políticas e culturais em vários países. A luta, por exemplo, que a gente pode discutir referente ao desafio contemporâneo, a luta por igualdade de gênero, liberdade de expressão, respeito às minorias, continua sendo o que a gente pode categorizar fundamental para uma democracia e para um mundo mais equilibrado. Os direitos humanos universais, eles precisam ser constantemente defendidos para garantir uma sociedade mais justa e também uma sociedade mais solidária. No que se concerne à educação, né, saúde e cidadania no planeta, nosso planeta mundial, global, a educação é uma das principais ferramentas, né, que enfrenta vários desafios contemporâneos. É com a educação que se transforma a realidade de um indivíduo. O mundo ele está em constante transformação e exige capacitação, qualificação, uma boa educação, um bom senso crítico e também uma boa inclusão. A pandemia, por exemplo, Covid-19, que a gente pode relatar, revelou uma desigualdade no acesso, por exemplo, à saúde e à tecnologia. Ser cidadão global significa agir com responsabilidade, ou seja, que o mundo não é apenas eu. Eu faço parte do mundo e eu contribuo para esse mundo evoluir. Consequentemente, as minhas ações se refletem também no outro, ou seja, responsabilidade social, consciência ambiental e também empatia. E qual é o papel de nosso país, Brasil, nos desafios globalizados, podemos dizer assim? O Brasil, como uma das maiores nações em extensão, ou seja, em territórios, que tem uma grande biodiversidade, tem papel essencial na busca por soluções sustentáveis. O Brasil, é responsável por grande parte da floresta amazônica, que é uma das florestas vital para o equilíbrio do planeta. Enfrenta hoje desafios internos como desigualdade social, a questão do desmatamento é muito grande, a questão da corrupção, mas também tem grande potencial econômico e também cultural. Sua atuação nas relações internacionais busca, inclusive, o equilíbrio entre o desenvolvimento e também a preservação ambiental. Então, o que a gente pode concluir diante disso? A gente pode concluir diante disso que os desafios contemporâneos que vivemos em um mundo, certo, que é muito interligado, em constante transformação e em constante mudança. A humanidade ela precisa aprender a conciliar o progresso que é necessário para a transformação e o desenvolvimento com a questão da sustentabilidade, né, com a questão da responsabilidade, com a questão também da tecnologia, da ética e da consciência. Mais do que nunca, o futuro ele precisa, certo, de pessoas conscientes de uma forma coletiva, da cooperação de todo entre também as nações e uma educação cidadã capaz de quê? De construir um planeta mais justo,
né, pacífico e também sustentável para as próximas gerações. Então esse é um dos desafios contemporâneos que o nosso planeta vive e que precisamos ter consciência referente a isso. Então esse é um dos tópicos, né, referente ao assunto abordado do terceiro ano, e eu espero de certa forma que esse assunto possa trazer grande proveito para vocês ao formular as questões com consciência e com parcimônia e equilíbrio. Um abraço, professor Rafael Nascimento.